Você sabia que nem todo vento é provocado pelo inimigo? Há um vento sim que é o inimigo quem provoca, mas há um vento que é o próprio Deus que sopra sobre nossas vidas. E nesse vídeo vamos entender melhor, a diferenciar quando é o inimigo que está provocando o vento e quando é Deus soprando o vento sobre as nossas vidas, para que nós possamos chegar mais rápido para o destino a qual Ele tem projetado para nossas vidas. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 37, olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Levantou-se um vendaval forte e as ondas se lançavam sobre o barco, de uma forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamavam: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se bonança. Um pouco mais para frente, no capítulo 6, no versículo 47, olha que o Senhor nos declara ainda. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles, era alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fora um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham ficado atemorizados. Mas Jesus imediatamente disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles e se acalmou, e eles ficaram atônitos. Perceba aqui que há duas cenas no mar da Galileia. A primeira, Jesus estava deitado na polpa do barco. O vento, a tempestade começa a soprar e os discípulos começam a ficar com o seu coração atemorizado. E eles vão até a polpa do barco, acordam Jesus. E Jesus levanta do seu descanso, do seu sono, e declara para aquele mar se acalmar, para o vento se aquietar. E tudo se tornou em bonança. Já na segunda cena, Jesus não estava no barco. Os discípulos estavam sozinhos em alto mar. Já era alta madrugada. E o texto declara que Jesus estava no monte sozinho orando, intercedendo. E quando Jesus percebe que os discípulos estavam em perigo, ele sai do seu tempo de oração e ele vai diante dos discípulos, não com o barco, mas ele começa a andar sobre as águas. E quando ele se achega perto dos discípulos, os discípulos começam a ficar com medo, porque eles estavam pensando que era um fantasma que estava andando sobre as águas. Porque os discípulos, antes de ser discípulos de Jesus, eles eram discípulos de João Batista, e João Batista não fazia milagres, mas quando ele vê Jesus andando sobre as águas, eles começam a ficar mais apavorados ainda. Sabe qual é o ensinamento aí já que eu tiro para nossas vidas? Eles andavam com Jesus, mas não tinham comunhão com Jesus. Há uma diferença de você falar que anda com Jesus e ter comunhão, relacionamento com Jesus.
Os discípulos andavam com Jesus, mas faltava comunhão com Jesus. Mas Jesus entra dentro daquele barco. E a Bíblia declara que quando Jesus entra no barco, o vento cessa, a tempestade se acalma. Sabe o que eu quero tirar para nossas vidas nesse texto? É que quando Jesus estava no monte orando, ele percebe que os discípulos já estavam cansados de remar. Sabe o que isso quer dizer para nossas vidas? Que quando nós estamos com remos nas mãos, nós queremos levar o nosso barco para o destino que o nosso coração almeja. Quando nós estamos com o remo nas nossas mãos, nós queremos ter o controle da nossa vida. Quando nós estamos com o remo nas nossas mãos, nós queremos fazer aquilo que a nossa alma está ditando para nós fazer. E o ensinamento que Jesus estava dando para os discípulos era que no primeiro vento, era um vento provocado pelo inimigo, por isso que ele repreendeu. Já o segundo vento, perceba que Jesus ele não repreende. Quando ele entra no barco, a tempestade, o vento se acalma, porque era o próprio Jesus que estava soprando sobre os discípulos aquele vento. Porque o ensinamento do texto era que não era para os discípulos remarem, era para os discípulos erguer a vela e deixar que o vento de Deus levasse eles para o destino a qual Deus estava querendo que eles chegassem. Ei, meus irmãos, solte o remo, erga a vela, não queira você ditar para onde você quer chegar, deixa Deus levar você para o destino que Ele quer que você chegue. Porque quando você está com o remo na mão, é você que quer ter o controle da sua vida. Mas quando você ergue a vela, é Deus que toma o controle da sua vida. E sabe o que eu quero declarar para você? Que Deus sabe melhor do que eu e você o destino a qual nós devemos chegar. Sabe por quê? O evangelho para você muitas vezes tem sido um evangelho difícil, de dificuldade. Porque você está remando contra o vento de Deus. Coloque algo para dentro do seu coração. O vento do inimigo é para ser repreendido, mas o vento de Deus é para ser utilizado para você chegar mais rápido para o seu destino. Por isso, quando alguém chega para mim, fala: varão, eu estou numa ventania tremenda, ore por mim. Não. Primeiro nós vamos identificar se o vento é provocado pelo inimigo ou se é Deus que está soprando sobre a vida dele. Porque talvez o vento está soprando sobre a sua vida e é o vento de Deus. Não é porque Deus quer te matar, não. É porque Deus quer chamar a sua atenção. Porque quando está tudo bem, nós esquecemos de agradecer. Nós esquecemos de lembrar que é um Deus que tem cuidado de nós. Talvez Deus está soprando sobre a sua vida, porque Ele te ama tanto, porque Ele quer chamar a sua atenção. Ele está pedindo para você: solte o remo, ergue a vela e deixa Ele conduzir a sua vida. Deixa Ele guiar os teus passos. Pode ter certeza, irmãos. Pode ter certeza absoluta que se você erguer a vela, você vai chegar a um destino de sucesso. Porque essa conversa de que se Jesus está no barco, o barco não afunda, não é bem assim. Jesus era com Paulo, e por que Paulo naufragou? Porque Deus estava declarando
que o evangelho não é um evangelho de facilidade, mas é um evangelho de vitória. O evangelho não é você sentar debaixo de uma árvore e tomar uma água de coco, não, ei! Não existe vitória sem guerra. Mesmo que o seu barco pode estar naufragando, pode ter certeza que Deus te pegará no colo e te levará nos braços até a areia da praia. Mas, por favor, solte o remo, erga a vela e deixa o vento de Deus soprar sobre a sua vida. Por isso, coloca essa mensagem nas tábuas do seu coração, irmãos. Compartilha, se não se inscreveu, se inscreve, irmãos. Deixe o seu like, irmãos, porque eu tenho uma convicção no meu coração que não há nenhuma provação nesse mundo que é mais poderosa do que o vento de Deus sobre a nossa vida. Que Deus o abençoe, te guarda, te proteja e deixe a sua vela erguida, que o Pai te levará a pasto verdejante pelo vento dele sobre a sua vida. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo, em o nome de Jesus.